Josué, capítulo 24, versículo 22 em diante. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. No versículo 17, diz assim: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, e nós a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais nos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Quando lemos Josué, na palavra em que ele dá ao povo, na palavra em que ele exige do povo uma mudança de vida. Quando lemos o texto, percebemos no seu ensino a necessidade de que o povo voltasse aos caminhos de santidade, de espiritualidade. O povo tinha perdido de vista esse caminho e tinha se misturado sua fé, misturado seu propósito ao propósito de onde eles viviam naquele momento. Não havia mais respeito ao Senhor, não havia mais serviço, disposição em servir ao Senhor por parte do povo que saíra do Egito e agora habitava na terra prometida e dada a Deus. Olhamos assim e percebemos que nesta ação de Josué, em trazer o povo a esta conversão, a este entendimento e a esta mudança de vida, o trabalho de Josué era em que houvesse novamente espiritualidade. Lá na frente, Josué, ou melhor, antes Josué diz assim: olha, eu e minha casa, independentemente do que vocês querem, do que vocês pensam e de quem vocês seguem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Havia danos no comportamento, na ação, no dia a dia de vida do povo, porque eles tinham perdido a noção de espiritualidade. E quando nós falamos de espiritualidade, queridos, nós não estamos falando só de prática de culto, muito importante. Não estamos falando só de prática de culto, de ato sacrificial, de tradições religiosas. Estamos falando de uma vida separada para Deus. Isso não existia mais no povo. O povo não tinha nenhum compromisso com Deus. Não havia mais nenhum compromisso do povo com Deus. As famílias não tinham nenhum compromisso com Deus. Nenhum compromisso por Deus. Porque não havia espiritualidade de fato que nós classificamos como santidade. Santidade. O povo não estava mais separado para Deus. O povo não estava mais separado para Deus. Quando pensamos neste povo separado para Deus, no que exige Josué de uma vida de espiritualidade santa, vemos que em todo o seu empenho tinha por objetivo
que o erro do mundo, ou na prática das culturas, das tradições religiosas, de onde eles estavam vivendo agora, este erro não fizesse parte das famílias, ou da família judaica, de Israel, do povo de Deus. Essa era a preocupação de Josué, e eis o porquê do seu trabalho. Eis o porquê do seu trabalho. Eis o porquê do seu empenho. Eis o porquê do seu empenho. É importante, então, por isso dizer que Josué, quando ele expõe o erro, e ele trata deste erro com o povo de Deus, ele tem por um único objetivo: trazer de volta esse povo a uma prática real de vida religiosa, de fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. E aí, queridos, percebendo isto, pensamos em duas perguntas que poderíamos trazer para todos nós. Todos em nossa casa somos espirituais. Vamos começar daqui, desta nossa comunidade, e vamos chegar até nosso lar. Vamos chegar do nosso lar e trazer até a nossa comunidade, a nossa igreja. Será que temos sido espirituais? Será que temos construído, contribuído para com a comunidade de um modo geral, nossa família, nossa igreja e a própria sociedade? Será que temos contribuído a que tenha uma vida espiritual? Será que temos trabalhado de tal forma e demonstrado que somos de fato separados para o Senhor? Isso é muito importante pensar. E é pensando nisto, nessa importância, que eu quero tratar nessa noite sobre vivendo a espiritualidade na família. Vivendo a espiritualidade na família. Se podemos tratar do nosso erro, como foi o caso, não particularizando para apenas nós neste momento, mas se podemos tratar do nosso erro, o hino dizia assim, se eu não me engano, rasga-me, era isto? Um dos hinos cantado. Eu me rasgo, eu me rasgo. Se podemos, parece que vocês pensaram igual ao que eu queria propor, ou o que Deus propôs ao meu coração. Era a ver do que eu pedi para vocês prepararem. O Senhor faz assim. Eu pedi uma coisa para elas, elas prepararam outra, e que tem tudo a ver com a mensagem, com a reflexão desta noite. Tudo a ver. Temos rasgado nossa vida diante do Senhor, porque construir espiritualidade, ou seja, tornar nossa vida separada, começa com rasgar de nós mesmos. É muito fácil rasgar o outro. Para Josué foi muito fácil rasgar o outro. Mas ele em si tinha uma vida esmiuçada diante de Deus. Talvez seja este o termo melhor a ser usado nesta hora. Esmiuçada diante de Deus. E aí, quando pensamos viver a nossa espiritualidade na família, vai além de cobrar da minha família espiritualidade. A espiritualidade começa em mim. Josué não diz, a minha casa, juntos serviremos. Eu. E aí estende a minha casa. Eu. Então, queridos, quando o povo chega a este entendimento de que havia necessidade de mudar, é porque em Josué eles viam este testemunho, viam essa prática
em si de mudança. Para que a família pudesse seguir e viver essa espiritualidade, na vida daquele homem havia compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Então, falar de vivendo a espiritualidade na família, devemos pensar primeiro em eu preciso viver uma espiritualidade bíblica. Se eu quero minha família santa, se eu quero minha família espiritual, se eu quero minha família consagrada, se eu quero minha família tendo compromisso com Deus, se eu quero dizer para minha família, olha, eu e vocês serviremos ao Senhor, primeiro tem que começar em mim. Essa espiritualidade tem que começar na minha vida. Na minha vida. Esta santidade tem que começar na minha vida. Este compromisso com Deus tem que começar na minha vida. O entendimento sobre Deus e sobre sua ordem, seus mandamentos, tem que começar na minha vida. Quando a Bíblia ensina sobre ser salvo, ela sempre exige, ela sempre indica, vou mudar o termo, um caminho de santidade. E, irmãos, quando eu penso no que Josué faz na vida daquele povo, a partir do que ele era em si e junto com a sua família espiritual, quando eu penso nisso, eu não posso deixar de pensar em Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, durante toda a sua indicação de que havia um erro na igreja, de que havia um erro na família, de que era preciso mudanças, que houvesse mudanças de vida. E Paulo deixa claro, em 1 Coríntios capítulo 6, que eles próprios eram os juízes do outro em seu pecado. Eles próprios é quem julgavam o erro e podiam e tinham a autoridade para julgar o erro do outro. Mas o Paulo pergunta assim, para que isto aconteça, existe sábio? Existe algum sábio entre vocês? Onde é que estão os sábios dentro aqui da igreja? Onde é que estão os sábios aqui nesta comunidade? Onde é que estão? 5. Onde é que estão os sábios? Aonde? É preciso ser sábio para julgar. É preciso conhecer muito mais do que o erro do outro. Mas o erro em si, na sua gravidade, mas também o erro em si, em suas consequências. E assim por diante. No juízo, Paulo queria, talvez, que o povo pensasse, e se lembrasse lá de Provérbios, capítulo 10, versículo 1, quando diz o sábio que o filho sábio é alegria para os seus pais, mas o louco é tristeza para a sua mãe. Então, se existisse sábio na igreja, se existissem indivíduos sábios entre eles, eles estariam em condições de julgar, de indicar o erro, de indicar os problemas presentes na vida daquele povo. Não tem diferença do que Josué exige do povo de Israel. Porque, ainda nesse capítulo 4, 6 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, olha, estes sábios, esses indivíduos, são os que são
desculpem a redundância, são os que são purificados, santificados e justificados. Não é simplesmente chegar e dizer, mas eu tenho poder e tenho capacidade de julgar e dizer quem é certo e quem é errado. Mas para isso, era preciso que aqueles indivíduos fossem purificados, santificados e justificados. Houvesse justificação. Vida onde Deus, o que seria a justificação? Deus reconhecendo que ele é reto. Ser justificado é isto. É Deus reconhecer que o indivíduo é reto. Não ele próprio. Eu sou santo o suficiente para dizer à minha esposa, tu está errada. Para dizer ao meu esposo, tu está errado. Para dizer ao meu filho, tu está errado. Para dizer, eu sou reto para isto. Eu sou separado. Eu tenho esta capacidade em Deus, porque eu fui purificado por Ele. Olha a prova na minha vida. Era isso que Josué estava, ou teve resultado. Foi por isso que Josué teve resultado com o povo de Israel. Por isso que houve toda aquela mudança em todo o seu percurso de vida, porque havia justiça na vida dele. Então não está muito diferente do que diz Paulo no versículo 11. Eles eram purificados, santificados e justificados. Ainda nesse capítulo 6, para contribuir com essa ideia vivendo a espiritualidade da família e havendo espiritualidade bíblica, Paulo insiste no versículo 17, dizendo assim, olha, aquele que se une ao Senhor é espírito com Ele. Não era qualquer tipo de indivíduo, qualquer tipo de pessoa. Quando olhamos esse texto e trazemos para a situação de Josué, havia união no pensamento, havia união no sentimento, havia união na prática de Josué com Deus. Por isso que ele podia dizer, isto é um erro e vocês precisam mudar. E por isto houve resultado na vida dele. Mudança. Lá em Gálatas capítulo 6, no versículo 1, lemos Paulo dizendo que os espirituais devem corrigir com crueldade, com vingança, com severidade. É isso? É não. É com brandura. Porque o espiritual, para chegar ao que ele é espiritual, presta atenção, irmãos. O espiritual, para chegar ao que ele é espiritual, ele antes passou pelo erro. Ele teve que experimentar o erro. E Deus mudou a sua vida. Então eu vou começar a experimentar o erro. Não estou dizendo isso aqui não. Eu estou dizendo que quem passou pelo erro, quem experimentou o erro, necessariamente ele tem que mudar. Ele deve ter uma vida transformada. Voltaríamos novamente talvez para 1 Coríntios, purificada, santificada e justificada. É por isso que ele pode julgar. E quando ele julga, por ter passado pelas experiências ruins da vida, de erro, ele quando julga, julga com brandura. Quem tem vida espiritual, bíblica, até quando julga, ele julga com brandura, com mansidão. Sabe? Ele não perde o controle da situação. Tá? Não vamos esquecer isto. E aí, queridos, a vida daqueles que são espirituais, por isto, é exemplo de justiça.
eu passei. Então você que está passando pode superar. Eu fui adúltero. Então você que está adulterando pode superar. Eu fui mentiroso. Então você que está mentindo pode superar. Eu fui cruel. Eu fui prostituto. Eu fui, sei lá, maligno. Então eu digo, eu consegui. Então eu não estou aqui querendo te julgar, não. Esse meu juízo aqui é para te ajudar. O homem que tem uma vida espiritual bíblica é como este Josué, que ele convoca os outros para serem santos. O resultado do que vemos na leitura é porque ele convocou o povo para ser santo. Ele não simplesmente disse, olha, infelizes, desgraçados, vocês estão indo para o inferno por causa deste teu erro, por causa... Não. Vem cá. Vem experimentar dessa vida nova que nós temos. Vem experimentar dessa vida gostosa de servir ao Senhor. Vem experimentar essa vida gostosa. Essa é a atitude do homem e da mulher santa. Espiritual. Eu penso numa contribuição de Paulo ainda para mostrar o que acontece com Josué, o porquê ele diz, eu e minha casa, então olha, sejam santos, tenham uma vida de serviço, e aí ter o resultado que teve. Eu vejo Paulo falando lá em Colossenses 3, 5 a 9, quando ele diz assim, o que significa ser espiritual? O que significa ser santo? O que significa ser separado? O que significa ter uma vida de boa conduta? É uma vida onde não habita, onde não há impureza. Não há impureza. Uma vida onde não há ira. Se não há impureza, não há prostituição, não há lascívia. Se não há ira, não há insatisfação. Desculpem, não há um contrário ao outro, desculpem. Se não há indignação, então não há insatisfação, repúdio ao outro. Se não há maldade, não há perversidade, não há crueldade. Se não há maledicência, não há difamação. Aquele cara, aquele meu pai, aquela minha filha, aquele meu irmão, não há isto. Não há maledicência. Não há, olha, muitos não gostam disso, né? Porque é tão fácil chamar pornofonia. Não há linguagem obscena. E sabe qual é a intenção aqui do texto, nessa linguagem obscena? Não há boca porca, imunda, nojenta. Literalmente é isto. Quando ele diz aqui, não há linguagem obscena, não há uma boca imunda, nojenta, porca, onde só sai palavrão. Sabe? Não há mentira, não há enganação, falsidade, não há coisas escondidas. Ele não é um elemento, um indivíduo que fica sempre jogando a sujeira debaixo do tapete, sempre jogando a sujeira debaixo do tapete. Essa é uma vida santa, de um homem, uma mulher santa, espiritual. A espiritualidade bíblica, ela indica sempre que o indivíduo é santo. Ok.
Então, como minha casa, como minha família pode ser uma família espiritual? Começa comigo. Começa com a minha vida. A espiritualidade da minha casa começa comigo mesmo. Se eu não for um homem que procure ser espiritual, não haverá possibilidade alguma. Ah, mas não está funcionando. Calma. Um dia acontece. Nem que seja com a tua morte. Já vi muitos filhos de crentes só voltarem para Jesus ou só se converterem com Cristo no leito de dor. Um deles, pastor Eliseu, grande amigo, foi colega meu do seminário, no Seminário Batista, foi colega meu como professor no Seminário Batista, quando eu ensinei no Seminário Batista, aí já éramos formados. Oh, bênção de Deus, obrigado. Muito obrigado. Foi colega meu no seminário, pastor Eliseu. A mãe dele, nunca esqueci esse testemunho. Doente, à beira da morte, e ele é chamado fora do evangelho, totalmente desgovernado na sua vida, de cachaça, de bagunça, de orgia, de sexo livre, e assim por diante. É chamado, tua mãe está morrendo. Ao chegar, ele se ajoelha, beijeado, e diz, se tu existe, então faz alguma coisa aqui para eu perceber, para eu sentir, faz algo aqui, acontece alguma coisa. E a mãe dele fica sentada e começa a cantar algo maravilhoso, e já pede, menino, traz comida, estou com fome, estava com câncer. E fizeram os testes e não tinha mais nada. Meu Deus! Mas a mãe dele era uma mulher santa. E o pastor Eliseu é pastor até hoje, e é meu amigo, e eu tenho acompanhado ele no trabalho dele, ele me acompanha no meu trabalho. Família espiritual. Ela era um pilar. Ela era um pilar. Crescer em espiritualidade, irmãos, é abandonar as velhas práticas. E Josué sabia que aquele povo estava vivendo práticas erradas, de uma cultura totalmente diferente à de Israel. Estavam vivendo mentira. Porque quando você diz uma coisa e não é, mentira. E se você insistir, é mentira. E dentro de casa são muitos que mentem para sua esposa, e mentem para o seu esposo, e mentem para os seus filhos, e mentem para os seus pais. Em muitos lares, nós estamos sendo vencidos pela depravação, pelo sexo livre. Mas eu não vou para um prostíbulo, mas fico em casa assistindo vídeo, ou entrando na internet, ou seja lá, ou quando passa uma mocinha, opa, esta é linda demais, eu com ela. Sabe? É agora, essa eu vou ganhar para mim. É infiel, ganha, não sei se, ganha 5 mil, só ganhei 4, só ganhei 3. Fidelidade. Fidelidade nos pensamentos, nos sentimentos, sabe? Nas propostas. São insatisfeitos. Mas essa mulher, mas esse homem, mas minha filha está no inferno. Está não! Ela só vai estar no inferno quando ela morrer. Tua filha ou teu filho só estará no inferno quando ele morrer e morrer sem Cristo. Mas enquanto não está no inferno, não. Então para de dizer que ele está no inferno.
Para de dizer que teu amigo está no inferno. Para de dizer que teu pai, tua mãe, teus irmãos estão no inferno. Não quer, não está, não. Tem chance. Sabe? Então falta sabedoria, porque não há espiritualidade. Josué não foi assim. Ó, esse é o caminho de vocês. Agora, eu, em minha casa, não. Vocês fiquem à vontade. Agora, eu em minha casa, não. Porque aqui é melhor. Um dos hinos falava sobre isso, né? Não existe outro lugar como foi, meninas. Meninas e meninos, né? Não só meninas. Não existe outro lugar como foi. Como foi? Não existe outro lugar, né? Não sabe viver. Sem outro lugar, não sabemos viver. Não tem como viver. Josué não saberia viver fora da presença de Deus. A família dele era espiritual porque ele era espiritual. E ele conseguiu mudar aquela sociedade porque ele era espiritual e a família era espiritual. Colossenses 3,17, versículo 21, diz uma coisa interessante sobre a família. Mas isso só acontece, irmãos, numa família espiritual. Numa família onde há o temor de Deus. As esposas, elas respeitam o marido. Porque é muito fácil eu chegar para minha esposa: ei, fica calada, Fátima. Quem manda aqui sou eu. É muito fácil. Mas e se ela não me respeitar? Eu posso dizer de pé junto, não adianta. Porque não é o que eu exijo, é o que ela tem na vida dela de mudança. Uma família espiritual vai casar? Casa com um homem espiritual, casa com uma mulher espiritual. Desafio, pastor? Vai casar? Com certeza, né? Casa com um homem espiritual, casa com uma mulher espiritual. Cuidado quando você for escolher alguém. Está casado? Está casada? Não deixa porque ele não é espiritual. Mas ajuda ele. Ajuda ele na espiritualidade, ajuda ela na espiritualidade. A esposa que respeita é aquela que, sabe, mas não é como água batendo, como é o provérbio? Água, a mulher rixosa é como é? Uma goteira, né? Tac, tac, tac. A pessoa, a mulher, não vou dizer vocês não, Fátima, Ricardo, cadê isso? Aí eu, vou fazer. Ricardo, já fez? Vou. Ricardo, eu estou na rua, corri para que eu não ficasse ouvindo o Ricardo, que já está há 20 vezes ouvindo o Ricardo, aí o telefone toca. Oi, nega. Ricardo, tu fez? Peraí, deixa eu bloquear ela aqui, pelo menos nesse momento, para ter paz. Aí ela usa o da filha, ou usa o outro. Sei lá. A mulher que respeita, ela conduz as situações, ela é arquiteta. Não sou maçom não, viu? Mas ela é arquiteta. Ela tem poder de construir as situações de bem ao esposo. Não esqueçam isso, mulheres. Vocês receberam isto. Agora também, às vezes, infelizmente, de construir as situações de mal ao esposo, como foi Eva. O homem, o marido, ele respeita a sua esposa. Porque, como eu disse, é muito fácil eu dizer: olha, mulher, me obedeça. Mas eu estou fazendo o que para ela? Eu estou sendo, mais ainda, não é só fazendo, o que é que eu sou para minha mulher? Não é só fazer, o que é que eu sou para ela? Quando ela olha para mim, ela vê o que em mim? Um irresponsável? Um brigão?
um cara que reclama, um cara que cobra demais. O que é que eu sou na ótica de minha esposa? O texto em Colossenses, ele diz assim que os filhos são obedientes. Como estou na minha relação com os meus pais? Qual obediência há? E os pais não são revoltosos, que não significa brigar, não, ou deixar de brigar. Eu posso brigar, e brigo. Eu ainda hoje brigo com todas três. E Cíntia que não saiba, mas ela tem quase 40 anos, e eu estou ali, ó, no pezinho dela. Ai, se ela souber que eu estou dizendo isso, meu Deus do céu. Mas brigo nesse sentido, de cobrar o que está certo e o que está errado. Mas não significa com isso que eu deva ser e que serei, ou que tenho esse direito de ser revoltoso, grosso. Eu tenho que semear paz. É a família espiritual, irmãos. Eu penso numa família espiritual falada por Paulo, ainda para contribuir, lá em Atos capítulo 16, versículo 31, com um carcereiro. O carcereiro trata de Paulo, cuida de Paulo, e aí se submete a Jesus Cristo, e diz assim, hoje eu creio e hoje eu vou me batizar no Senhor Jesus Cristo. Não é assim o texto diz? Hoje eu vou me batizar? Não é? Quem conhece o texto? Ele diz, ele leva ele e toda a casa dele e toda a extensão da sua casa a se batizarem diante do Senhor. Não foi só ele. É ele e a sua família. Porque o próprio Paulo diz, olha, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Se será salvo tu e a tua casa, então, na atitude dele, deveria ser não somente ele, mas todos os seus a estarem submetidos ao Senhor. Submetido é vencido, dominado. Nós não estamos vencidos nem dominados. Estamos vencidos por um monte de coisa, menos por Deus. Às vezes. Às vezes. Então, irmãos, como Josué, devemos trazer um bem espiritual à nossa família. Porque para ele dizer, eu e minha casa, e para que todo o povo tivesse um encontro com Deus, mudando sua prática de erro, era preciso que Josué tivesse uma vida de compartilhamento com a família. Josué sabia que podia decidir, porque a família pensava com ele. Vida de compartilhamento. Uma vida de compartilhamento, irmãos, é a vida que indica o que, quando aprendemos algo sobre Deus, compartilhamos com a família. Se eu estou aprendendo algo com Deus, eu tenho que compartilhar com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão. O que temos compartilhado com os outros membros da nossa casa? Temos compartilhado vídeos impróprios, conversas impróprias, ideias, juízos impróprios uns dos outros? Ou compartilhado bênçãos? O que temos feito? Josué, eu acredito que compartilhava, quando eu digo isso, ele compartilhava o que entendia do melhor do Evangelho, do melhor das bem-aventuranças, do melhor do Deus ser adorado. Ele devia estar compartilhando, porque a conversa dele eram coisas boas. E não qualquer tipo de conversa. Colossenses diz assim, capítulo 3, versículo 16, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda
a sabedoria. Em toda a sabedoria. Eu acredito que a família de Josué era fechada nesta de instruir um ao outro, de aconselhar um ao outro, de dizer um ao outro o que fazer, como fazer e quando fazer. Por isso era uma família espiritual e todos estavam de comum acordo. Era uma família que, por ser espiritual, alimentava o amor, servia a Deus com serviço. Então, o que é que podemos entender com isto? Cada um individualmente deve ter uma vida de santidade, fato. Eu não posso dizer por mim e dizer por minha esposa e pelas minhas filhas. Cada um que diga por si. Mas cada um deve trabalhar ou contribuir para que o outro seja espiritual. Devemos trabalhar, devemos encontrar formas, devemos pedir ajuda para que o outro dentro da nossa casa, dentro da nossa família, tenha a mesma vida, a mesma prática de vida espiritual. Para que quando eu disser assim, não, eu e minha família somos vencidos, submetidos ao Senhor. Somos uma vida voltada a servir apenas ao Senhor. Mas também quando falamos isto, dessa família espiritual, e entendemos nessa nossa reflexão, nessa nossa análise, podemos dizer que cada um, em união familiar, deve manter-se firme no propósito a servir a Deus. Os ideais de Josué eram os mesmos ideais da sua família. Que ideal, pastor? Político? Mas nem pensar. Tem nada a ver. A gente está brigando muito mais por ideal político, principalmente nesses dias. Está se tornando uma coisa tão irritante. Quando a gente abre a internet, é só isso. De um lado e de outro. Eu já estou enjoado. Eu enjoei. Literalmente. Não é esse tipo de ideal. Porque ideologia significa ideal. Mas quando falamos de ideologia, só pensamos em política. Qual a minha ideologia familiar? Qual o meu ideal? Qual o meu pensamento sobre família? Sobre santidade? Sobre harmonia? Sobre amor? Sobre paz? Temos falado mais sobre isto? Temos conversado, temos pensado, temos sentido mais sobre isto? Com a nossa esposa, com o nosso esposo? Ou só política? Ou só o erro do outro? Problema do outro. Ora pelo outro. Pensa mais na tua casa. Pensa mais na tua família. Em pensar como você, em sentir como você, em querer o que você quer, em viver o que você vive, em ter a esperança que você tem. Porque se ele não tiver a mesma esperança, a mesma fé, então vai dar errado. Vai dar errado. É preciso consertar isto. E era essa a preocupação de Josué. E essa deve ser a nossa. Porque uma família deve ser abundante de vida. Uma família deve ser lugar de alegria, recanto de felicidade. Uma família deve ser alento, aconchego. Uma família deve ser admirável, desejável. Às vezes, o esposo, às vezes, não é uma justificativa, mas não está nem aí para casa, porque não encontra isto.
Às vezes, a tua esposa não está nem aí para a tua família, para você, porque não está encontrando isto. Às vezes, não significa que é sempre, mas os teus filhos te abandonam porque não encontram isto, ou irão te abandonar porque não encontram isto. Quem não vive uma espiritualidade dentro do lar está no perigo de viver só até o final de sua vida, ainda que esteja junto com o outro, mas sozinho, sozinha. Então seja espiritual e contribua com a espiritualidade da tua família, da tua casa, para que vocês pensem, sintam, vivam a prática de vida cristã de igual modo.